A paz do Senhor, amados irmãos, é um prazer estarmos juntos quando vamos gravar a nossa nona lição, O Amor Não Se Ensoberbece. Eu sou o pastor Valmir E eu sou o Nicolas. e estamos juntos para mais uma gravação e uma lição que com certeza vai falar muito aos nossos corações. A soberba, você vai ver no decorrer da lição que ela tem tudo a ver com o orgulho. E o orgulho tem sido, ao longo de toda a história, a ruína de muita gente. O nosso texto do dia diz: A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16 e 18. a soberba, ou seja, a soberba vem antes da ruína. Todos que caem em uma determinada ruína é porque antes foi ou soberbo ou orgulhoso. A nossa leitura bíblica está em segundo livro de Reis, capítulo 18, os versos 28 e 29, depois os versos 31, 33 ao 35 e Lucas 18, dos versos 9 ao 14. O primeiro verso diz: Rabazaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e falou e disse: Ouvi a palavra do grande rei, do rei da Assíria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Contratai comigo por presentes, assai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um a água da sua cisterna. Porventura os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Nós vimos aqui que são vários versículos, e para que a lição não fique muito extensa, você dá uma pausa, faça toda essa leitura e com certeza você vai ver a importância de todo esse texto bíblico. Nós vamos ver aqui que esta lição traz para nós três objetivos importantíssimos, que são, primeiro, expor sobre a soberba e suas consequências, exteriorizar contrapontos entre orgulho e humildade, vamos trabalhar essa questão aí, e evidenciar a pior consequência do orgulho. Nós vimos aqui que orgulho precede o quê? A queda, a ruína. Então nós falaremos sobre isso. Vamos então, primeiro sobre a soberba. 1.1 Significado de soberba, orgulho. A soberba é o pecado que contém uma enorme carga de malignidade, pois ela surgiu das profundezas do coração de Satanás. A soberba não faz os homens serem melhores, grandes e importantes, mas os leva a acreditar serem os melhores, maiores e importantes. Esse alto grau de prepotência revela o estado de espírito que mais separa o homem de Deus. Esse estado de espírito revela o quanto o homem está separado. Por quê? Porque ele vai ter o mesmo sentimento que Satanás teve. Satanás, segundo a Bíblia, ele teve o desejo de assentar-se no lugar de Deus e receber ali a adoração. Quando isso acontece, ele é expulso das regiões celestes e vem a este mundo para perturbar o homem, para perturbar o ser humano. Com isso, então, Satanás, ao longo dos anos, tem implantado, segure isso, tá? Ele tem implantado no coração do ser humano a soberba e o orgulho. Quando você perceber que tem alguém de uma forma orgulhosa pisando em outras pessoas para subir na vida, pode ter certeza que ela está sendo usada pelo inimigo de nossas almas. A questão da pessoa querer ser bom naquilo que ele faz não tem problema nenhum. A questão é quando ele vai sempre se julgar melhor do que os outros. O 1.2 diz: orgulho espiritual. O orgulho é maligno, seja qual for sua natureza, mas o orgulho espiritual possui os piores contornos. Durante o ministério de Jesus, pessoas que ostentavam aparência religiosa
procuravam se aproximar do Senhor pelos seus bons comportamentos. A intenção delas não era agradar a Deus, mas somente manter a aparência de religiosidade. Eram, como disse Jesus, sepulcros, caiados, raça de víboras, filhos do diabo. Ou seja, eles apresentavam no seu exterior uma aparência de fé, até uma aparência de devoção, de pessoas espirituais, porém, por fora, eles estavam belos, estavam bonitos e por dentro tinha a podridão. Dentro deles tinha podridão. Por isso essa expressão sepulcro caiados. Como que é isso? Por lado de fora está pintado. Nos nossos cemitérios, quando vamos, nós vemos uns que tem até pedra de granito, pedra de mármore. Tudo bem, mas se ali 4, 5 dias atrás foi sepultado alguém, ali dentro vai estar um mau cheiro terrível, porque isso é natural. Então Jesus está falando isso, vocês têm uma aparência, mas na verdade vocês estão sendo dominados por esse orgulho espiritual. Agora falando um pouquinho sobre a soberba. A soberba precede a queda. O 2:1 fala a queda de Lúcifer. O orgulho é a fonte, a raiz, o princípio de todos os pecados. Lúcifer foi destituído dos céus por causa dele, ao acreditar ter direito a um poder e glória que na realidade não lhe pertenciam. Quão grande foi a sua soberba, maior foi a sua queda. Após o pecado encontrar espaço no coração de Satanás, ele buscou tempos após despertar em Eva esse mesmo sentimento, no que, infelizmente, ele teve sucesso, ocasionando a queda de toda a humanidade. Então nós vemos que, como eu disse anteriormente, ele vai, por orgulho, por desejar assentar-se no lugar de Deus, ele vai agora receber uma sentença e ele vai estar afastado de Deus. Porém, quando Satanás desce a esse mundo, ele vai procurar ter alguém para que ele pudesse tentar, e se essa pessoa cedesse à sua tentação, essa pessoa com certeza também iria nutrir esse mesmo sentimento de soberba, de orgulho, de querer ser igual a Deus. Tanto que ele vai usar essa expressão quando ele vai conversar com Eva. Ele vai dizer, não, ele falou que você vai ser igual a ele. Então ele ficou instigando, mas na verdade Deus não falou isso. Mas ele vai dar a entender isso para Eva, que se Eva comesse do fruto, Eva ia ser tão sábia quanto foi ou quanto é o nosso Deus. E era isso que ele queria. Ele queria o quê? Que a glória fosse para ele. Porém, não aconteceu desse jeito e ele foi expulso do céu. Nós vemos essa soberba na vida de Lúcifer. E Lúcifer, embora seja um nome que quando a gente fala às vezes dá até arrepio, mas quer dizer, ou significa anjo de luz. O significado é tão bonito, né? Mas essa pessoa com esse significado aí não dá para ser nadinha confiável. Agora nós vamos ver a soberba também sobre a Torre de Babel, que é o 2.2. O orgulho também entrou em rota de colisão com a vontade de Deus no episódio da Torre de Babel. Eles propagandeavam, façamos-nos um nome, na intenção de ganhar fama e glória para si, em afronta à ordem divina de se espalhar sobre a face da terra. Essa arrogância despertou a indignação de Deus, que confundiu as línguas, frustrando o seu plano. A ordem de Deus para Adão e Eva era: crescei, multiplicai e enchei a terra. Porém, isso em parte aconteceu, mas quando vem o dilúvio e Deus novamente vai repovoar a terra, a ordem era que eles pudessem ir sobre a terra povoando a terra. Porém, vai se levantar uma liderança e eles vão se julgar fortes o suficiente que, se eles tivessem um nome, tivesse como estabelecer o seu nome sobre a terra, eles seriam pessoas invencíveis. Por isso, a intenção deles era fazer uma torre que tocasse até o céu,
Sabemos que, pela nossa visão, isso seria impossível hoje. Mas naquela época eles não tinham esse entendimento que seria impossível. Porém, Deus, sabendo disso, do que eles estavam arquitetando, Deus vai usar a seguinte expressão: o que os homens estão fazendo lá embaixo? Não que ele não soubesse, mas a Bíblia registra. Vamos lá para ver o que eles estão fazendo. E quando Deus então desce, possivelmente com o Filho e com o Espírito Santo, Deus então promove a confusão de línguas. Até aquele momento, todos falavam uma mesma língua, mas a partir desse momento, cada um vai começar a falar uma língua diferenciada. Aí o que aconteceu? Houve uma bagunça, porque Babel é exatamente isso, confusão, bagunça, mas eles conseguiam entender, olha, aquela família fala a mesma língua que eu falo, aquele fala a mesma língua do outro, então começaram a unir-se por línguas e cada um então agora já não davam mais para continuar juntos porque não estavam se entendendo. Mas tudo aconteceu porque eles queriam ter um nome grandioso que dominasse sobre tudo. E isso seria uma afronta contra Deus, porque Deus tinha mandado que eles fossem sobre a terra. Por último, a negação de Pedro. Pedro, um dos discípulos, tinha intensa autoconfiança. Pensava sobre si além do que deveria, a ponto de afirmar que jamais abandonaria Jesus. E grande foi a decepção quando fez exatamente o oposto. Mas essa experiência humilhante lhe proporcionou crescimento e o levou a trilhar pelo caminho da vontade de Deus. No caso do irmão Pedro, ele pecou, negou, ele fez algo que disse que não iria fazer, mas infelizmente fez. Porém, no caso dele, houve espaço para o arrependimento. E quando há arrependimento, vai haver também o crescimento espiritual. Tanto que, segundo os historiadores, vão falar que quando eles vão para, enfim, matar Pedro por ser um apóstolo de Jesus, eles querem crucificar Pedro. Pedro então não aceita ser crucificado. Isso é história, tá? Como o Senhor Jesus, então ele fala, olha, não tem como, eu não posso ser crucificado como ele, mas se vocês quiserem me crucificar de cabeça para baixo, pode. Então, você vai ver, nós vamos ver que esse homem de fato se arrependeu e trabalhou muito, fez muito para a obra do Senhor nosso Deus. Agora lá, orgulho vezes humildade. Se o orgulho faz o indivíduo se considerar melhor do que todos os outros, a humildade, por outro lado, faz a pessoa ter uma opinião modesta de si mesma, produzindo um profundo senso de insignificância diante da existência. Já a humildade traz a conotação de alguém que tem consciência das próprias limitações. Muito bem. O orgulho faz da pessoa que ela sempre se considere melhor do que as demais. Enquanto humilde, ele vai fazer o quê? Ele vai ter uma opinião modesta. A palavra de Deus, Paulo escrevendo, ele vai usar a seguinte expressão: que cada um considere o outro maior do que si mesmo. Ou seja, quando eu olho para o meu filho Nicolas, eu tenho que entender que Nicolas é maior do que eu. Mas Nicolas, quando olhar para mim, precisa entender que eu sou maior do que ele. Não por ser o seu pai, mas como ser humano. Então, quando nós observamos isso aqui, nós vamos ver que nós não teremos espaço para o orgulho e soberba da nossa vida. Porque nós vamos olhar as pessoas com humildade e julgar as pessoas tão capazes como nós somos. Se eu entendo que eu sou capaz, eu preciso entender que o meu irmão, que a minha irmã, que o meu amigo, que a minha amiga, que o meu vizinho, que o aluno que se assenta do meu lado também é capaz. Não sou somente eu capaz de te tirar, você que está estudando. Ah, eu sou da minha turma o capaz, só tiro 10. Ou no caso nem 10, né? Até que fala 10 mesmo, porque quando fala 10, não fala nem que tirou A, né? Tirei 10. Perfeito, mas você não é o melhor. Você não vai ser melhor em tudo, vai ter alguém que vai lhe superar em alguma coisa. Então, ser
Humilde é muito importante. E fala mais ainda, é uma questão de modesta. Já a humildade traz a conotação de alguém que tem consciência das suas próprias limitações. Você é limitado, eu sou limitado, o Nicolas é limitado. Nós temos limitações. E isso não é fracasso, isso não é derrota, isso é coisa de ser humano. Se você é um ser humano, você também vai passar por limitações. O 3.1 vai falar das relações com o próximo. O orgulhoso dificilmente admitirá estar errado, e mesmo percebendo interiormente seu equívoco, raramente pedirá perdão, pois o ego inflado torna inflexível. Conviver com alguém humilde de coração não é difícil, pois ele sempre está disposto a abrir mão, às vezes, até de sua razão para ter harmonia. Olha só, enquanto o orgulhoso não vai admitir que está errado, já viu aquela velha história de não dar o braço a torcer? Não, fulano não dá o braço a torcer. Por quê? Ele se julga sempre o melhor. Se ele se julga o melhor, como que ele vai admitir que ele errou e o outro acertou? Então ele não vai aceitar o seu erro. Ele vai sempre dizer que ele está certo. Mas por outro lado, aquele que ele é humilde, aquele que aprendeu com o Senhor Jesus o caminho da humildade, vai ser fácil conviver com essa pessoa, porque se ela precisar abrir mão, ela vai abrir mão naquele momento para um bem-estar geral, para um bem-estar coletivo, e depois as coisas irão se encaminhar. Porém, nós sabemos também que não é porque a pessoa é humilde que ela tem que ser um tapete de todos. Não, não tem nada a ver. Cada um precisa respeitar e considerar os outros. Suas relações são regadas de paz, companheirismo e honra. O 3.2 vai dizer assim: relação consigo mesmo. O orgulhoso é impulsivo, autoconfiante em excesso, presunçoso e prepotente. Pode até obter sucesso em seus objetivos, mas jamais alcançará o crescimento pessoal, porque não consegue gerir exitosamente suas emoções. Não consegue gerir ou gerenciar de forma com êxito as suas emoções. Pode acontecer algo na sua vida que ele pode trabalhar e ter paz de espírito, mas ele pode de repente na sua vida também tomar um caminho muito prejudicial para ele mesmo. Depois, ele pode até se arrepender. Mas você já viu aquela história que aí já era tarde demais? Que aí já não dá mais para chorar o leite derramado? Então precisa, no caso, aquele que entende, porque ele precisa entender esse seu lado, mas esse que entende que ele nutre essa questão do orgulho, e ele diz que ele é impulsivo, diz ainda que ele é o quê? Autoconfiante em excesso. Você ser autoconfiante não tem problema, só não pode ser autoconfiante em excesso. Até porque todos nós precisamos ter o cuidado e não perder o medo. O medo faz parte da nossa vida. O medo vai permitir que nós alcancemos muitas coisas, sabe? De repente, aquele que não tem medo, aquele que sempre tem uma autoconfiança naquilo tudo que faz, de repente ele vai fazer algo que pode lhe custar a vida. Mas se ele não tivesse essa autoconfiança exagerada, ele iria tirar o pezinho do freio ou do acelerador, ia pisar um pouquinho no freio, ia diminuir a marcha, ia diminuir a rotação e tudo ia dar certo. Pense nisso. Fechado? Ok. O 3.3 diz: relação com Deus. Falamos da relação com o próximo, a relação interpessoal, né? E agora a relação com Deus. Para o soberbo é difícil se submeter à vontade de Deus, uma vez que é tortuoso para ele entregar o controle da sua vida a outro alguém,
Por esta razão, ele não consegue mergulhar em uma relação mais profunda com o Mestre. Já o humilde compreende que somente a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Somente a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E a minha vontade? A Bíblia fala que o coração do homem ele é enganoso. Então, se eu ceder às minhas paixões, os meus desejos, ele pode me enganar, o meu coração pode me enganar. Então eu preciso trabalhar e ter um relacionamento perfeito com o Senhor, nosso Deus. E uma coisa para que eu cresça espiritualmente vai depender desse relacionamento que eu, você, que nós precisamos ter com o Senhor. Chegando ao final deste estudo, diz assim: o orgulhoso torna-se inimigo de Deus. O fim de uma pessoa orgulhosa não será bom. O salmista Asaf quase se desviou por observar como prosperava o soberbo. Porém, quando ele buscou a Deus, entendeu que, no fim, o Senhor colocará o arrogante em lugares escorregadios e será destruído. Sem ele, somos apenas pó. Ele se opõe aos orgulhosos, mas os humildes vivem abundantemente da graça do Senhor. Essa é a maior riqueza que alguém pode ter. A maior riqueza que alguém pode ter nesta vida é o quê? A graça do Senhor. Há uma canção que diz assim: sem a graça de Deus eu não consigo viver. E de fato nós não conseguimos. Essa história do Asaf, do salmista Asaf, é algo muito interessante, que ele observava que os ímpios estavam prosperando enquanto ele olhava para ele mesmo, ou até para alguém que ele julgava essa pessoa ser uma pessoa boa, e essa pessoa não prosperava. E ele ficou chateado e foi falar com Deus. Aí Deus vai dizer: meu filho, não pense assim, porque tem muita gente que só tem para essa vida, mas você não. Você está fazendo para a vida eterna. E eu te pergunto, o que você está fazendo? É só para esta vida ou é também para a vida eterna? Se for para a vida eterna, entenda que o nome do Senhor precisa ser glorificado. Agora, se você estiver pensando só nesta vida aqui, vai chegar uma hora e você vai chamar o nome de alguém. Você vai chamar o nome de uma pessoa e ela não vai poder te socorrer. Qual nome é esse? O nome de Jesus. Se você hoje não tem coragem de chamar o nome de Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, naquele dia você vai querer chamar o nome dele, mas ele vai dizer assim: quem é você? Eu nunca te conheci. Aí, tchauzinho. Não vou nem falar o que eu ia falar, porque... mas posso falar assim, que não tem nada a ver com partido político, né? Mas o carro, quando bate e perde tudo, deu PT. Perda total. Então, naquele dia, para você que não quer confessar Jesus hoje, naquele dia também, ele não vai confessar você e nem eu, se eu negar hoje. Então, eu penso hoje naquilo que eu quero conquistar para a vida eterna. Para concluir, o Nicolas já vai fazer a conclusão, mas eu já quero lhe fazer um convite. O amor, na nossa 10ª lição, não guarda ressentimento. Não guarda ressentimento. Vai ser mais uma lição maravilhosa que muito nós iremos aprender na presença do Senhor. Para concluir, meu filho. O orgulho é uma falha que faz parte de todo ser humano. Portanto, a luta deve ser diária. É preciso reconhecer as limitações e lançar-se na dependência do Senhor. E só assim a vontade dele será feita na sua vida. Para avançar no relacionamento com o Mestre é preciso primeiro humilhar-se para que ele cresça e o ego diminua. Precisamos se humilhar debaixo da potente mão do Senhor. E aquele que se humilha diante do Senhor, o Senhor irá exaltar. Porém, aquele que se exalta diante do Senhor, o Senhor irá humilhá-lo. O Senhor humilha. Por quê? Porque o Senhor prefere ver alguém sendo humilhado agora e ser salvo do que alguém que é orgulhoso, presunçoso, prepotente, perdendo a sua salvação. Então se humilhe hoje, debaixo das potentes mãos do Senhor, que no tempo certo o Senhor vai te exaltar. Vamos convidá-los para se inscrever no canal?
Podemos fazer isso? Tá contigo esse convite, rapaz? Se inscrevam no canal, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o like, curtam e compartilhem. Muito bem. Estas lições estão maravilhosas, mas eu estou percebendo algo, pode ser que eu esteja enganado. Parece que o povo não gosta muito quando fala de amor, né? O pessoal gosta mais quando fala de guerra, mas o tema é sobre o amor, andando em amor, não em guerra. A guerra vai chegar, mas em outro tempo. Porém, hoje o importante é o amor e preservar o nosso sentimento, de preferência que não seja um sentimento soberbo na presença do Senhor. Até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um forte abraço. Amém.